Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Olá a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Dizemos que é caravana porque vai passando aí o online e a nossa sala é aberta. Quem quiser chegar é só chegar e participar. E a todos aí que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade. Que sejam todos muito bem-vindos. E vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, onde hoje vamos aqui terminar o nosso capítulo 12, que estamos aqui, amem os seus inimigos, que vamos falar aqui da parte final sobre os duelos. Quantas mensagens aqui esse capítulo nos trouxe sobre os duelos, para nós refletirmos. E não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso evangelho. E Gerson, para nós começarmos, você trouxe uma mensagem para nós? Sim, uma mensagem que a gente recebeu essa semana lá no centro, chama Ninguém Morre. Diz o seguinte: não reclames na terra os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrimas sem revolta é orvalho de esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. Passado por Emmanuel, esse texto. Legal, Gerson. Obrigada. Suzelei, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim. Então, boa noite a todos. Vamos se acalmando, deixando nossos problemas de lado. Vamos relaxando o nosso corpo físico, prestando atenção na nossa respiração. Vamos serenando a mente, acalmando nossos pensamentos. E assim, relaxados, calmos, vamos nos elevando até o nosso anjo de guarda, os nossos mentores, a espiritualidade amiga. Vamos cumprimentando os mentores responsáveis pelas nossas caravanas, os mentores do CEF, e todos juntos nesse momento, vamos em busca de Ismael, anjo dourado, iluminado, que nos recebe com muito amor, com muita bondade, e vai nos preparando e nos levando até a nossa mãezinha querida, Maria, nossa mãe, mãe de Jesus. Ela nos envolve em seu manto de luz, de extrema luz, de um azul intenso. Ela nos abriga, nos pega no colo como crianças que somos. Ela que nos conhece desde sempre. Ela nos embala e nos leva até Jesus, o Mestre amado. Diante de Jesus, ajoelhados espiritualmente, vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos.
Obrigado por nos permitir trabalhar na sua seara. Sabemos ainda que temos muito a aprender, mas aos poucos vamos aprendendo e naquilo que aprendemos já podemos usar na prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo pelo dom da vida, por todas as bênçãos recebidas, por essa reencarnação e por todas as outras. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E podemos começar. Obrigada, Suzane. Gerson, pode ler para nós, por favor? Sim. Então, hoje a gente encerra o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, com a última orientação aqui dos Espíritos, que foi dita por Agostinho em Bordeaux, em 1861. Diz assim: o homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, uma questão fútil, joga com a vida que recebeu de Deus e com a vida de seu semelhante, que somente a Deus pertence, é 100 vezes mais culpado que o miserável que, levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, invade uma casa para lá roubar o que lhe convém e mata aqueles que se opuserem ao seu desejo. Este é quase sempre um homem sem educação, tendo apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Eu acrescentaria que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, pois entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, então, fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar o seu adversário da forma mais segura. É verdade que ele próprio também expõe a vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nisto se vê um ato de coragem e de desapego à vida. Mas haverá verdadeira coragem quando se está seguro de si mesmo? O duelo é resíduo de um tempo de barbárie, no qual o direito do mais forte era a lei. Ele desaparecerá com uma maior apreciação do verdadeiro problema da honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Aí termina com uma nota, né? Os duelos se tornam cada vez mais raros e se ainda vemos dolorosos exemplos, o número não é comparável ao que era anteriormente. O homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre as precauções necessárias. Um sinal característico dos hábitos e dos costumes dos povos era o uso do porte habitual
ostensivo ou oculto, de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse costume revela o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir a sua graduação, desde a época na qual os cavaleiros nunca cavalgavam sem armaduras de ferro e lanças em punho, até o uso de uma simples espada, que depois tornou-se um ornamento, acessório de uniforme e não mais uma arma agressiva. Outro sinal do abrandamento dos costumes é que, enquanto os combates pessoais aconteciam em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre, hoje eles se ocultam. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que comove, enquanto antigamente não era notado. O Espiritismo extinguirá esses últimos vestígios da barbárie, inculcando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. Essa última mensagem aqui que fala sobre o duelo, que é Agostinho que nos traz, então aqui ele já inicia essa mensagem falando do duelo e comparando, fazendo aquela comparação de níveis de conhecimento e de condições sociais e morais de um e de outro. Então ele fala que um tem mais condições para evitar chegar a esse ponto. Então, ele faz essa reflexão aqui, porque enquanto o outro vive em condições mais adversas e difíceis. Então, aqui ele chama atenção para aquele conhecimento, né, para aquela estrutura de vida social e moral que a pessoa tem e que usa tudo isso para o quê? Planejar, arquitetar, tá certo, né? Arquitetar um duelo. Assim como nós vemos, por exemplo, em vida real, em filmes que são inspirados na vida real, quando vai tirar a vida de um outro, quando tem um assassinato, é tudo planejado ali, orquestrado, arquitetado, né? Então, bola-se um plano. Então, ele alerta sobre esse conhecimento, essa inteligência que está sendo usado para quê? Para planejar um duelo? É para isso que o homem veio com essa inteligência? Claro que não. Então, aqui é uma grande reflexão que a gente faz do nosso livre-arbítrio, com essa inteligência que adquirimos para arquitetar para o mal. Então, ele traz essas reflexões e nós podemos trazer para os dias aqui atuais. Esses países que se encontram em guerras são pessoas que são colocadas ali numa sala de reunião para quê? Para planejar os ataques. Então, usam ali as inteligências para isso. E aqui ele aponta, né? E hoje a justiça aqui já faz a distinção entre os assassinatos premeditados e os de momento. Então, ele faz aqui até essa comparação. E Allan Kardec, nessa nota final aqui, né, que tanto se falou aqui do duelo, Allan Kardec, naquela época, né, em 1860 aí, 1861, ele fala que os duelos estão se tornando mais raros. Já não se apresenta tão comumente como antes, né? E que antes não se dava tanta atenção aqui à morte de uma pessoa, de um homem. Como agora, nos tempos modernos, há uma comoção, né, da sociedade. Então, ele nos aponta aqui que, mesmo assim, que a gente não continue esperançosos, porque a sociedade, a humanidade, ela está caminhando. É um sinal aqui que eu vejo, até que Kardec nos ensina, que a humanidade está caminhando para esse progresso moral, em passos pequenos, em avanços pequenos, mas está. Às vezes a gente tem essa impressão, né?
Ai, fica um tempo aí sem a guerra, tudo. Aí quando acontece, a gente, né? Aí a gente vai lá e vai refletir, puxa, mas nos tempos de hoje, no século que estamos, ainda está acontecendo a guerra, mas mesmo assim a humanidade, ela está caminhando, porque muitas coisas já não estão acontecendo na mesma intensidade de antes. Então, por exemplo, aqui ele diz que antes não se comovia por uma morte de um homem, hoje já tem essa comoção, né? E aqui ele nos aponta, né, no final aqui, ele nos aponta essa, ele vai concluindo dizendo que o espiritismo é que vai ajudar a extinguir essas barbáries, né, que aconteciam, que vai auxiliar nesse desenvolvimento moral. E que temos que cada vez mais nos conscientizarmos dessa divulgação, né, do bem. E eu até acrescento, pode não ser do espiritismo, mas o bem que tem aí em todas as religiões, porque se não importa qual é a religião, o importante é que toda religião ela está no objetivo de contribuir para a formação do homem de bem. Então, quanto mais a gente vai praticando bem, isso vai sendo exemplos dessas atitudes para com os demais e para as novas gerações que estão vindo. E esse conhecimento todo é como a fé raciocinada, e a fé raciocinada ela vem como? Através do conhecimento, né? Por exemplo, voltando de novo na guerra, às vezes, por vezes, queremos ficar do lado de um e de outro, mas para ficar do lado de um e de outro, tomar uma posição, precisamos ter conhecimento, precisamos estudar. E numa guerra, a gente não tem essa necessidade de ficar de um lado ou de outro, porque ali todos eles têm as suas questões, mas nós temos aquela obrigação moral de vibrar pela paz e contribuir pela paz. Então, aqui não dá esse conhecimento que temos do caminhar na evolução, do progresso, nos dá essa responsabilidade de agir segundo ela, diante dessas leis divinas. Uma vez que a gente viu, olhou, estudou, não dá mais para desolhar, não dá mais para tirar esse conhecimento de nós. Mas olha só, Carlos, você abriu seu microfone, gostaria de falar, Carlos? Não? Não. Tá bom. Suzelei, você gostaria de falar? Sim, você colocou muito bem, né? No duelo, assim como nas guerras hoje. Então, é programado, como é que fala? Eles colocam métodos, né? Para que haja morte, né? Num duelo, numa guerra. Então, no texto, eles colocam que são esse homem que é mais informado, que é mais culto, que praticava o duelo. Hoje, no caso das grandes potências mundiais, né, que também entram em guerra, são homens cultos, são homens polidos que planejam, né, que nas caladas da noite vão planejando assassinatos, né, de concorrentes. Então, esses homens, eles vão ser muito mais julgados do que aquele que tem menos conhecimento, aquele que vai roubar, né, e numa situação de nervosismo extremo mata, aquele que movido por uma traição, por exemplo, da esposa, acaba assassinando, não que eles estejam certos, mas eles são muito menos perigosos do que o outro, porque eles estão agindo no momento da paixão, no momento da ansiedade extrema, né?
ao passo que esses outros não, eles tiveram o tempo, no caso do duelo, de pensar, de perdoar, né? Não tem aquele impulso de matar. Eles têm todo esse tempo. E mesmo aquele que vai para o duelo e morre, ele vai também, não como um ato de coragem, mas um ato de covardia, ao meu ver, porque ele não deveria estar participando disso, né? Então, ele coloca bem claro no texto essas duas situações, né? E coloca que, na antiguidade, a morte do homem valia muito pouco. Infelizmente, eu acredito que ainda permaneça esse ditado, né? Essa situação, porque hoje também, em várias situações, a morte do ser humano está valendo muito pouco, infelizmente. A nossa esperança é que, através da doutrina, através das religiões, né, o homem, né, como você colocou, comece a caminhar no bem, comece a praticar menos esses atos, que haja menos guerra, né, principalmente agora nesse planeta de regeneração que estamos entrando, né? Que com certeza esse panorama vai mudar, né? Assim esperamos. Isso mesmo, Suzilei, obrigada. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Nesse tema daqui, amar os inimigos, ele ainda é um tema bastante difícil para que nós mesmos compreendamos, né? Então, por isso que eu acho que é por esse o motivo que ele é tão longo aí, nos duelos que se fala, né? Lembrando que ainda eu acho que é um duelo o fato de haver tanta morte pelo machismo das mulheres, né? Então, por quê? Porque é um duelo do próprio egoísmo que quer predominar sobre aquele ente que é menos forte. Então, veja que a sociedade ainda não está totalmente preparada para o amor que liberaria tudo isso daí de nós, né? Então, e é onde o amar aos inimigos. Eu fico com o Gengis Khan que falou que quando ele viu que o mestre pediu para amar os inimigos, imediatamente amei a mim mesmo, ou seja, que o maior inimigo está dentro de nós mesmos, né? Então, Muito bom. dentro desse princípio que nós temos que, quando tivermos o amor assim, automaticamente a irradiação desse amor elimina qualquer ato menos agradável, né? Então, essas minhas palavras aí para esse final aí de texto, né? Então, vamos pegar essas palavras aí e vamos praticar o auto-amor também. Sem Olha dúvida. só, como mais ninguém abriu o microfone, pode fazer a nossa prece final, por favor, Luiz. Então, vamos assim, voltando-nos interiormente para as nossas vibrações, lembrando que as vibrações são um ato de doação. Doemos esse amor, principalmente unindo com o nosso anjo guardião, para que possamos estar ligados à espiritualidade e, assim, desfeito do mundo terreno, vamos elevando os nossos sentimentos de amor por todo esse nosso planeta Terra, por todos os habitantes das águas, por todos os habitantes das terras, seja o mundo animal, das plantas, por todos os países, aqueles que ainda estão em guerras, que possamos emitir amor para moderar esse egoísmo que centraliza, principalmente naqueles que ainda usam da autoridade e a situação de domínio sobre todo o país. Por todo o povo que se arrasta na fome,
que tem que sair da pátria habituado para ir para morar num país distante e tudo recomeçar. E vamos vibrando por este momento de transição em que estamos, nos preparando para que entremos efetivamente no processo de regeneração. E regenerar é principalmente a nós mesmos. Começarmos a nos amar com maior intensidade. Mas o amor verdadeiro, o amor divino, que o compreendamos na sua extensão gloriosa. E vamos assim pedindo por todos aqueles que sofrem, os moradores de rua, aqueles que não têm um teto, que estão abandonados de si mesmos, por todos aqueles que se encontram no leito de dor, por todos que se encontram nos vícios, nos crimes, por aqueles que estão nas cadeias, por toda criança desamparada, velhos abandonados. Que o nosso amor possa auxiliar. E assim, vamos unindo e vibrando pela nossa casa, pelo CEF, deixando ondas de amor por todos, com a participação dos franciscanos. E assim vamos elevando mais o nosso pensamento e sentimento por toda a aliança espírita. A todos os dirigentes das casas, a todos os trabalhadores, a todos os assistidos. E vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes a sua participação nas águas, que possa abençoar todas as nossas águas, abençoando também as nossas caixas d'água, para que toda a nossa higienização, a nossa alimentação esteja magnetizada e liberada de amor. E assim, vamos vibrando por todos os nossos amigos, por todos aqueles a quem amamos. E por todos, vamos pedindo amor a nós mesmos. Vamos vibrando por nós, sentindo a gratidão maior. E assim vamos deixando uma bolha crescer de amor e paz, e doando esta energia para que a espiritualidade possa assim usar a quem merecer, independentemente. E agradecidos, vamos chegando a Jesus, o nosso mestre e guia, e com ele a Deus, nosso Pai. E assim, agradecendo a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade presente, dizemos graças a Deus. Boa semana a todos.